Ontem nós tivemos aí a presença do apóstolo Mitterrand Alves, lá de Sumaré, do Mevan Sumaré, e ele liberou algumas profecias da parte de Deus aqui a nosso respeito, coisas que estavam no secreto, coisas que apenas o apóstolo Miqueias sabia e já tinha orado e recebido da parte do Senhor. Mas foi profetizado aí muitas coisas a respeito da vida do Miqueias, do apóstolo, da igreja, que existe uma unção de cura, uma unção de restauração de pastores, que seremos uma igreja grande em Campinas e ensinaremos muitas coisas através da vida do cabeça aqui desta igreja, comandada pelo Messias, que é a vida do apóstolo Miqueias. Então esse peso de responsabilidade e de encargo é algo que o Senhor está confiando nesse ministério, e desde o início desta igreja, desde o início desse ministério, não igreja, o início do ministério, nós temos a ciência desse encargo que Deus nos deu. Por mais que somos jovens, o apóstolo aí está com 34 anos, vai fazer 35, porém, irmãos, pega uma coisa que você e muitos religiosos esquecem de meditar. Yeshua iniciou o ministério dele com quantos anos? Com 30 anos, porque era autorizado a um rabi falar depois de todo o processo, com 30 anos. Porém, se Yeshua se manifestasse na terra hoje, muitos religiosos o negariam, como negaram naqueles tempos. A maior frustração do Messias, a maior frustração de Jesus foi com a religião barata, porque eles criam no Deus de Israel, porém não viviam a intimidade que Yeshua estava querendo passar para eles viverem. Isso tudo se diz de uma coisa que nós vivemos dentro deste ministério, muito bem vivido e sendo muito incisivos aqui dentro. E o que é? Paternidade aí, de primeira. Aqui nós vivemos a paternidade. O que é isso? Esse não é um método, irmão. A paternidade não é um método. A paternidade não é uma nova visão. A paternidade não é uma estratégia, não. A paternidade, ela é uma essência. A paternidade, ela é uma verdade. A paternidade é algo instituído por Deus. Deus não fez o homem, não fez a mulher, e através da união de ambos existe o fruto, e esse fruto é a paternidade, é a maternidade, gerando um filho, correto? Porém, quando você chega, muitos que chegam aqui na igreja, ontem quem esteve aqui, viu que o Mitterrand disse que muitos aqui entram quebrados. Aqui nós somos restauradores de pessoas quebradas, destruídas, e dura coisa é restaurar pessoas, irmão. Dura coisa é essa. Porém, Deus nos confiou isso. Pessoas que chegam sem pais, pessoas que chegam frustradas com uma paternidade, pais que abandonam filhos, pais que amaldiçoam filhos, mães que amaldiçoam filhos. Então existe uma falta nisso, e quando existe uma falta biológica, Deus levanta uma espiritual. Consegue entender isso? Quando existe uma falta biológica, porque o pai, ele é instituído por Deus, o homem é instituído por Deus para governar, para prover para casa, prosperidade, paz, para prover espiritualidade, para prover coisas financeiras. O pai é o que cuida da família, ele é o guarda-chuva, ele é aquele que está protegendo a família e ao mesmo tempo provendo todas as coisas para a família. É por isso que você, quando lê a Bíblia, você vai ver Jacó, Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaac, o Deus de Israel, o Deus dos meus pais. Por isso que quando você vai ver, ou você lê a Bíblia um pouco, você vê Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, porque Deus assim trabalha com paternidade.
E é por isso que Deus está nos instituindo como restauradores de homens, restauradores de mulheres. Eu estou falando de paternidade. Abra sua Bíblia comigo rapidinho, em Atos 16, versículo 1. Eu vou ler na minha versão, Atos 16, versículo 1. Atos 16, 1. Olha o que diz. Paulo desceu a Listra, onde vivia um discípulo chamado... Paulo desceu a Listra, porque ali existia um discípulo chamado Timóteo. Ele era filho de uma judia que era crente, porém o pai dele era grego. Preste atenção no que acabamos de ler. Nós acabamos de ler que Paulo foi até Timóteo, porém Timóteo era filho de uma judia, crente, e o seu pai era grego. O que Paulo estava fazendo? Paulo estava indo lá para pegar Timóteo como seu discípulo pessoal, como seu filho na fé. E com isso o escritor aqui enfatiza que ele era filho de um pai grego, um pai que não tinha as mesmas raízes, os mesmos fundamentos, o mesmo entendimento de fé da qual nós temos, a fé judaica cristã. Então, quando existe uma falta biológica, Deus levanta uma espiritual. Consegue ler isso na sua vida, na sua história, você que é aqui do Evangelho de Poder? Quando existe uma falta biológica, Deus levanta uma paternidade espiritual. E se você for comigo lendo no versículo 2, ele vai dizer que todos os irmãos ali de Listra e Icônio falavam bem de Timóteo, e Paulo desejava que Timóteo o acompanhasse. Portanto, ele realizou o quê? Ele realizou a circuncisão por causa dos judeus. Um filho, ele se submete a um pai. Timóteo não era bebê, irmão. Timóteo não era criança. Ficou ruim aqui para mim, vocês abaixaram um pouquinho aqui? Timóteo não era criança. Ele tinha 17 anos. Ele era um jovem, porém, ele fez a circuncisão com 17 anos. Você sabe que a circuncisão é tirar a pele do órgão genital ali do homem. E aquilo era um sinal para os judeus, porque ele tinha que ter esse sinal. Porém, irmão, ele se submete mesmo já grande. Aplica isso na sua vida e na sua história. Você tem uma falta biológica. Deus te traz a um lugar para você ser um discípulo, e para Deus suprir essa falta, Ele provê para você uma paternidade espiritual. Por quê? Porque muitos aqui têm pais gregos, muitos aqui não têm um entendimento judaico-cristão, não têm um entendimento das raízes, do fundamento de Deus, daquilo que Deus fez e daquilo que Deus estabeleceu na sua origem. E é por isso que Deus está restaurando nesses dias a paternidade na vida da igreja. Deus não quer pessoas apenas que fazem as coisas de qualquer jeito. Deus quer filhos. Deus quer filhos, e Deus levanta pais. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 4, verso 15. 1 Coríntios 4, versículo de número 15. Só ir para frente um pouco. As congregações.
reforçando tudo isso que eu estou tratando aqui com vocês a respeito da paternidade, da paternidade. Eu sei que tem pessoas que são do Evangelho de Poder, mas tem pessoas que nos visitam, tem pessoas que estão acompanhando o pastor Geraldo. É verdade, as igrejas aliançadas, mas quantos nunca ouviram falar de paternidade? Todos já ouviram falar? Aleluia, glória a Deus por isso. Mas dura coisa é viver uma paternidade. Porque quando você chega com todo o espírito da Grécia, com todo o aprendizado grego que você teve dentro da sua casa, é ou não é difícil ser desconstruído? É ou não é difícil um pai bater de frente quando você já é velho? Quando você já é mais avançado de idade? É difícil. É difícil porque você foi ensinado e cresceu naquilo. Porém, os princípios e as estruturas e o fundamento do Deus de Israel, eles são eternos e são diferentes daquilo que esse país está fundamentado. Esse país não está fundamentado ainda por aquilo que é judaico-cristão. Por isso que vem os outros administradores e tentam colocar toda a sorte de malignidade. Você vê aí feriados e mais feriados de deuses estranhos dentro da nossa nação. Porém, os fundamentos de Deus são diferentes. Mas eu vou falar vou tentar ficar no paternidade, né? Volta no paternidade. Você vê aqui que Paulo disse: mesmo que vocês tenham 1000 tutores, eu sou o pai de vocês. Por meio das boas novas, eu sou o pai de vocês, porque eu vos gerei. Essa palavra deve estar aqui. Volta no 15 aí. Porque pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. O que é gerar, irmão? É por isso que você que está aqui nos ouvindo hoje, tanto pela internet quanto aqui pessoalmente, você precisa se tornar um filho, porque um pai só envia um filho. Um pai só envia um filho. E o que se diz? Paternidade é intimidade, é comunhão, é sentar na mesa, porque na mesa você conhece quem é quem, irmão. Não é um pega a comida e vai para o quarto, outro vai para o outro quarto, outro vai para o outro quarto, aí a mulher fica na cozinha e o marido vai ver jogo. Não é, isso não é mesa, isso não é comunhão, isso não é paternidade, isso não é estar em aliança. Então, nós precisamos estar na mesa. E olha aqui a mesa. Aquele que está nos gerando em Jesus Cristo está aqui para nos servir à mesa. Mas não é só servir, é você fazer parte. É você fazer parte na submissão. Deus não quer pessoas ativistas, Deus não quer pessoas apenas talentosas, irmão. Deus não quer pessoas que tenham apenas habilidades, que fazem e acontecem. Aqui nós tratamos isso sempre, e existem apóstolos dizendo aí fora, Deus quer pessoas leais, que tenham aliança. É isso que o Senhor quer. Pessoas que são leais, lealdade. Pessoas que são leais. Gente, eu tenho que refutar isso, afirmar isso. Pessoas que sejam leais, mesmo quando vai contra a sua alma, mesmo quando vai contra o desejo de você querer fazer. Você precisa ser leal. Leal àquele que é o teu pai. Se você não tem um biológico, Deus levanta um espiritual. E mesmo que o meu pai é uma bênção, porém o seu pai não entendeu o fundamento, porém o seu pai não entendeu ainda o fundamento e os princípios que nós vivemos aqui. Então Deus te chama para ser gerado por aquele que tem o evangelho, e não apenas um evangelho de sabedoria humana, mas um evangelho de sinais, prodígios, maravilhas, que não tem o intelecto, mas que tem o poder de Deus para todo aquele que nele crê, tem a salvação. Amém, irmão? Não é apenas você sentar num banquinho de igreja, não. Porque aqui Deus está fazendo você ser treinado. Aleluia.
Deus não quer você sentado no banco, não. Deus quer treinar você. Amém? Mas você precisa ser filho. Porque aí Paulo pode dizer: eu tenho confiança, eu posso enviar, eu tenho confiança, Timóteo vai com você, eu tenho confiança em Timóteo, ele fala, ele me imita, ele é igual a mim. Timóteo me imita, eu boto a mão no fogo por ele. É nesse nível que você tem que chegar. E só chega nesse nível quem tem aliança, quem está perto, quem está na mesa, quem, como o apóstolo disse, não vaza da igreja rápido, acabou o culto, vai embora, não, mas que fica ali para ter uma comunhão mais intensa. É desta maneira que tem que ser. Amém, irmão? Então isso é a paternidade. Jesus foi submisso, João Batista foi submisso, os discípulos foram submissos. A submissão, a lealdade geram você na intimidade com aquele que é o seu pai na fé. Amém? É por isso que o apóstolo nos envia. Por quê? Porque nós somos Timóteo dele. É por isso que tem líderes ali nas casas de poder, porque são Timóteos. São pessoas que vão imitar a vida dele, vão imitar os pastores, nós imitamos aquilo que o apóstolo faz. É por isso que ele pode: agora vocês podem trabalhar, porque vocês trabalhando, vocês vão estar me imitando. Mas eu tenho que imitar Cristo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo falou isso, irmão. Todo mundo está entendendo? Então, é assim que a igreja de Yeshua precisa caminhar, porque Jesus caminhou assim, dessa maneira. Jesus caminhou assim, e que essa igreja de hoje precisa ser restaurada, sair do ativismo, sair dos métodos e entrar na intimidade, na mesa. Sair desse ativismo, sair dessa metodologia que precisa cair, que precisa falir. E ontem aqui fizemos decretos. Você viu aí o Mitterrand junto com o apóstolo Miqueias liberando decretos, coisas que a gente fala aqui, ele só veio e confirmou. Por quê? Porque nós temos um pai aqui também. Amém? Amém? Deixa eu dizer uma... Shalom de Cristo para você, que as bênçãos do Deus de Israel, o Deus eterno, sejam sobre tua vida hoje e para todo sempre. Seja um dos nossos patrocinadores e lance sua semente, tua oferta e teu dízimo nesta terra. Nós somos um ministério que estamos edificando muitas vidas e assim contribui com as suas ofertas, com seus dízimos, e se o teu coração é liberal para isso, semeie para que os nossos trabalhos não parem. Envie sua semente para Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. E para outros tipos de oferta, entre em contato conosco via e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. contato@miqueiascas13.com.br ou 19 99505 9135 é o nosso WhatsApp, ou pelas redes sociais. É só você digitar Evangelho de Poder e nos encontre lá. Que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, te abençoe e que o Espírito do Eterno Deus de Israel te guie todos os dias. Shalom de Cristo para você. Acesse agora o nosso canal do YouTube, www.youtube.com/miqueiascas13. Se inscreva lá no canal, curta nossos vídeos e compartilhe com mais pessoas. Faça o reino de Deus conhecido. Não esqueça também de acionar o sininho para receber todas as atualizações do canal.
Nós temos muitas mensagens gratuitas para edificar a sua vida e dos seus amigos, e também para gerar o crescimento do reino de Deus. Eu te espero lá, www.youtube.com/Miqueias Castrense. Shalom de Cristo.